Olá, boa tarde, amigos. No ar, mais uma edição do Opinião e Debate aqui pelo Sistema Regional de Televisão. Não posso deixar de agradecer essa audiência sempre tão expressiva com que você nos presenteia todos os dias. Muito obrigada. Inicio o programa convidando você a acompanhar a entrevista que farei dentro de instantes. Eu tenho hoje como convidada doutora Valesca Bueno Sanches. Ela é promotora de justiça aqui no município de Pedreira e vem bater um papo conosco, trazer muitas informações e reflexões importantes sobre a vida em sociedade aqui em Pedreira. Seja bem-vinda, viu, doutora? Obrigada pela sua visita ao Opinião e Debate. Boa tarde. Boa tarde, Eliana. Ok, dentro de instantes nós daremos início a essa entrevista. Você que nos acompanha já sabe que o programa é interativo, estamos ao vivo, contamos com a sua participação. Os nossos contatos estão aí na tela para você. Participe via telefone ou via internet. Nós vamos a um breve intervalo, eu chamo o apoio cultural e a gente retorna rapidinho. Não saia daí, já estamos voltando. Ok, damos início então à nossa entrevista de hoje. Eu tenho a alegria, a honra de receber aqui no programa a promotora de justiça de Pedreira, uma das promotoras, né, doutora Valesca? A outra promotora também aqui no município? Sim, aqui em Pedreira nós somos 2 cargos de promotor de justiça. Eu ocupo a primeira promotoria de justiça, que trabalha junto à primeira vara. E algumas atribuições são da minha promotoria. Por exemplo, a atribuição da infância e juventude, patrimônio público, a defesa dos deficientes, a curadoria dos cartórios. Sim. E ela, em contrapartida, tem as atribuições da segunda vara, que são as atribuições criminais e cíveis, assim como as minhas da primeira vara, além do meio ambiente, habitação e urbanismo, as execuções criminais e o tribunal do júri, que são um pouco diferentes. A doutora Verônica talvez tenha a oportunidade de estar aqui em alguma oportunidade futura. Ela chama Verônica da Silva Será Oliveira. Um prazer também receber. Ela, assim como eu, a gente está no primeiro ano de Pedreira e a gente divide as atribuições lá no fórum. Quem teve a oportunidade de conhecê-la, ela está lá sempre com a gente. E o município só tem a ganhar. Agora, ela é tão jovem assim quanto a senhora, e eu a chamo de senhora pela investidura do cargo. Obrigada pelo jovem. Eu não sou tão jovem assim, já completei 6 anos de Ministério Público, e a Verônica, assim, é tão jovem como você está dizendo, quanto eu. Ela também tem cerca de 5 anos de carreira e estamos com força total aí. Muito bem, a gente tem percebido ao longo dos últimos anos, não é, doutora, que a sociedade vê com bons olhos a presença desses jovens promotores, idealistas, não é? E o que representa para a sociedade em geral uma grande esperança no que diz respeito ao estabelecimento da lei, a busca por justiça, por bem-estar social. Como é que despertou na senhora a vocação por um cargo que a sociedade vê com muito bons olhos? A promotoria de justiça, num primeiro momento, e até para a sociedade, é muito vista em razão da sua atuação criminal. Muito se fala dos promotores nas atuações com relação ao combate à criminalidade. Mas, trabalhando no Ministério Público durante a faculdade, eu pude entender que a atuação do promotor de justiça não se resume à atuação criminal, ao processamento dos criminosos e ao fato de encaminhar as pessoas para as penitenciárias.
Eu acho que a atuação mais importante do Ministério Público justamente foge da área criminal. Nós atuamos nos processos de família, nós atuamos nos processos da infância e juventude, o meio ambiente, o patrimônio público. Essas atuações eu entendo que são mais importantes, inclusive, do que a nossa própria atuação criminal. A atuação criminal é mais conhecida, é mais desenvolvida, mas infelizmente quando a gente já chegou na atuação criminal, é que muita coisa que poderia ter sido feita não foi feita na vida do criminoso, naquela família e de repente naquele criminoso que um dia foi um adolescente problemático. Então o que mais me encanta no Ministério Público é essa atuação preventiva com as famílias, com o impedimento da violência doméstica, com o tratamento do uso de drogas, com a conscientização do núcleo familiar mesmo, para que a gente evite que isso chegue na atuação criminal. O Ministério Público me encanta não só por poder agir dessa forma, mas em razão da conduta ativa do Ministério Público. A gente conhece a conduta do juiz, que sempre aguarda alguma informação para tomar alguma decisão. O Ministério Público não, a gente sempre está procurando informação, a gente está agindo para tentar modificar uma sociedade. E como você mesma disse, a sociedade hoje reconhece essa atuação e não vê a gente como acusação no criminal. A gente é visto hoje como promotor de justiça, não só de justiça criminal, mas de justiça social, dignidade, saúde pública e educação. Eu acho que esse é um grande lance, esse reconhecimento, isso que a senhora acaba de citar, a gente percebe. Nós, enquanto imprensa, acompanhando todo esse processo histórico, a gente vê mesmo que hoje, quando uma pessoa, um popular, ele se sente ameaçado no seu direito, ele muitas vezes afirma e recorre, eu vou procurar o promotor, não é? Então, isso é reconfortante, saber que existe uma instância, uma ordem que me permita, a mim, enquanto um cidadão, ter a quem recorrer. Isso é muito importante, não é, doutora? Sim, eu acho que essas situações de injustiça, às vezes elas são extremas mesmo, às vezes são algumas situações que demandam uma intervenção imediata. Mas nós observamos no atendimento diário da promotoria que às vezes é difícil para as pessoas procurarem um atendimento por um advogado, terem a iniciativa de buscar um auxílio jurídico. Às vezes nem sabem que aquele direito pode ser defendido por meio de uma ação judicial. Às vezes elas se sentam na cadeira na nossa frente para desabafar e pedir uma opinião sobre algum assunto. Às vezes nós encaminhamos para a delegacia de polícia, às vezes a OAB promove algumas ações nós temos legitimidade já para resolver a questão e em alguns casos a gente aciona alguns órgãos da prefeitura, da administração, algum órgão de saúde para tentar resolver esse tipo de problema. Mesmo que não seja um caso de demanda judicial mesmo, de ingresso de ação judicial no fórum. Certo. Com a punição, a doutora foi bem clara e eu peço a ela que retome mais uma vez a afirmação de que há sim, não é, doutora? Sim, os traficantes, hoje em dia, se formos colocar na ponta do lápis, a pena do traficante maior de idade pode ser muitas vezes menor do que o tempo que o menor de idade fica na Fundação Casa. Agora, um indivíduo de 28, de 30 anos, passar 2 anos na penitenciária, é muito menos tempo se a gente considerar um menor que entra com 16 e sai só com 18 da Fundação Casa. Um momento expressivo da vida. Ele perdeu a juventude dele, ele cresceu lá dentro, ele perdeu sua total liberdade, porque o traficante não quer ser preso, ele usa vários menores e principalmente usuários para fazerem esse trabalho. Os adolescentes daqui de Pedreira chegam na promotoria
às vezes até assumindo o tráfico em nome do traficante maior de idade, por conta disso, por essa razão. E acabam arcando com as consequências, que são graves sim. Os nossos daqui, provisórios, nós temos 5 menores atualmente na Fundação Casa por envolvimento com o tráfico de drogas, sem previsão de saída. Tá aí. Muito bem, nós vamos fazer mais um breve intervalo, o Apoio Cultural chegando aí, contatos na tela para você e a gente volta rapidinho, não saia daí. Estamos de volta. A entrevista de hoje aqui no Opinião e Debate é com a promotora de Justiça de Pedreira, doutora Valesca, e a equipe da promoção social está acompanhando a entrevista, agradece o trabalho que a doutora vem desempenhando aqui na comunidade, viu? Estão referendando aí um trabalho importante, doutora. Eu é que agradeço o acompanhamento do pessoal da promoção, do CREAS, do CRAS, do CAPES daqui de Pedreira, porque a gente até tem os mecanismos, mas a gente precisa de quem execute essas políticas para que a gente consiga modificar uma sociedade, claro, né? E nessa ação está tudo muito relacionado. Falávamos da infância, juventude, os riscos, né, afetos a elas e a saúde pública. E porque a razão da saúde, nós temos aqui a participação de uma telespectadora, doutora. Ela é lá da Vila Monte Alegre, a Silvana. Ela pergunta até que ponto as ações desenvolvidas pela igreja, não é? Que organiza palestras, e aqui em Pedreira houve também uma organizada na Paróquia Santana, a respeito da saúde. Aliás, o tema da campanha da fraternidade desse ano envolvia a questão da saúde. Elas são importantes para esclarecer o cidadão sobre os seus direitos. A questão da saúde pública está intimamente relacionada com a disseminação das drogas entre os adolescentes, entre os adultos, entre a nossa sociedade. Eu tive a oportunidade de conversar com o pessoal lá na Paróquia de Santana, recebi um convite do Padre Carlos, em razão da campanha da fraternidade, tratar de saúde pública. E, infelizmente, todas as oportunidades que eu tenho para conversar com a população, a gente acaba chegando no assunto das drogas. E a saúde pública está intimamente ligada com a questão dos entorpecentes. Foi muito importante a realização desse fórum, a gente teve a participação dos gestores públicos, de uma pessoa entendida em administração da saúde pública, e eu tive a oportunidade também de falar e de responder algumas perguntas. E o mais importante é a consciência da população sobre os seus direitos. A gente não trata de saúde pública só com relação à internação ou à obtenção de medicamentos, mas alguns tratamentos que são garantidos pela Constituição para que o cidadão tenha sua dignidade, sua vida garantida em todas as situações. Não se tem vida sem saúde, não se tem dignidade sem saúde, e essa questão dos adolescentes e dos maiores envolvidos com os entorpecentes está intimamente ligada. Aqui em Pedreira, felizmente, é feito um trabalho de encaminhamento tanto dos menores quanto os maiores envolvidos com álcool e drogas para tratamento. Esse tratamento tem sido eficiente, custeado pelo município. Os menores são encaminhados para uma clínica na cidade de Cosmópolis. Os maiores de idade são transmitidos em razão do SUS, são distribuídos pela região. Mas esse tratamento tem surtido alguns efeitos bons. É muito difícil sair desse ciclo da droga, mas a gente tem conseguido bons resultados. E eu acho que a conscientização com relação a isso é importante. Quer dizer, não é, doutora, no que diz respeito ao acompanhamento e aquilo que resulta dessas infrações
dos menores, há uma graduação de penalidade, entre aspas. A senhora já citou a questão da internação na Fundação Casa. Fundação Casa, em São Paulo. Mas há outras medidas socioeducativas, digamos, mais brandas, com o objetivo também de resgatar essa criança, esse jovem? Sim. Eu sempre converso com os pais com relação a isso, e é muito importante a conscientização do próprio adolescente. No Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos as medidas de proteção e as medidas socioeducativas. As medidas de proteção, a gente tem encaminhamento para ensino, ou, por exemplo, o tratamento contra a droga-adição, é uma medida de proteção do adolescente. Ou até o abrigamento, quando a família não tem condições de manter aquelas crianças, ou bebês, ou adolescentes, a gente encaminha para um abrigo ou para uma outra família. As medidas socioeducativas são aquelas aplicadas quando o adolescente pratica atos infracionais. Nós temos a advertência, que é a mais leve de todas. Em alguns casos, de briga de escola, de xingamentos, o primeiro cigarro de maconha, a gente chama na promotoria, faz uma oitiva do adolescente, ele é primário, a gente tenta conscientizá-lo, ele tem uma audiência com o juiz e ele é advertido da sua conduta. Essa advertência encerra o processo infracional. Mas quando o adolescente sobe na graduação da criminalidade, ou quando ele pratica aquele ato infracional, ainda que menor, de menor potencial, várias vezes, a advertência não é mais suficiente. A gente pode ter a prestação de serviço à comunidade, assim como os maiores. Aqui em Pedreira, o Projeto Cidadania acaba tratando de alguns adolescentes que estão em cumprimento de medida socioeducativa. Aqui em Pedreira nós temos 8 menores em cumprimento de medida socioeducativa. Alguns deles com prestação de serviço, ajudam alguma entidade carente, prestam algum serviço de utilidade pública. Outra medida socioeducativa é a reparação dos danos, quando eles quebram, furtam, praticam algum ato infracional relacionado a dano patrimonial. Eles têm que ressarcir esse dano. A gente tem a liberdade assistida, que é o controle da educação, eles têm que comparecer, demonstrar suas atividades, tem horário para estar em casa. Temos a semi-liberdade, que eles dormem na Fundação Casa e saem durante o dia. E temos, por fim, a internação, que eu já disse aqui, que é a nossa medida mais drástica. A internação é aplicada nos casos mais graves e ela é a primeira a ser aplicada. Às vezes o adolescente é pego em flagrante, ela é a primeira aplicada e ela se desenvolve para liberdade assistida. Quando a Fundação Casa, que é a antiga FEBEM, elabora relatórios e os psicólogos e assistentes sociais entendem que esse menor pode ser reinserido novamente na família, na sociedade, ele passa a liberdade assistida, para ter um acompanhamento até a liberdade assistida findar e os assistentes sociais e psicólogos entenderem que ele está pronto para voltar a viver em sociedade. Doutora, a experiência mostra que essas medidas muitas e muitas vezes trazem um resultado bastante positivo. Sim, bastantes casos aqui em Pedreira, em um ano eu já vejo as medidas surtirem efeito. Às vezes, alguns adolescentes que são pegos em flagrante, os 40 dias do processo já são suficientes para eles acordarem para outra vida. Alguns até buscam na religião, como até foi dito aqui pela igreja, mas independentemente de que religião seja, uma atividade esportiva ou uma atividade cultural para que ele seja resgatado. Mas infelizmente a gente tem aqueles casos de adolescentes que a gente infelizmente aguarda eles fazerem 18 anos porque fogem da clínica, não cumprem a liberdade assistida e o único meio é a internação na Fundação Casa. Doutora, só para encerrar o nosso bate-papo, toda essa questão está bastante relacionada, chega a resvalar na questão também da violência doméstica. A violência doméstica, com o advento da Lei Maria da Penha em 2006,
vem sendo muito tratada relacionando-se com a questão da droga. Antes a gente via muito, a gente sabe que a questão da violência doméstica tem a ver com o temperamento do agressor, mas hoje em dia nós estamos notando a prática de violência doméstica do filho que quer dinheiro da mãe para usar droga, do marido que usa o dinheiro da família e a família fica desamparada e quando ele quer mais ele acaba agredindo a esposa. A cada 5 casos de violência doméstica que a gente tem aqui em Pedreira, 2 deles estão relacionados ao uso de droga e principalmente o uso de crack. As companheiras não sabem mais como agir e quando eles estão fora de si, acaba acontecendo a agressão e as mulheres ficam fragilizadas porque tem os filhos, tem a família para tomar conta, mas elas precisam buscar ajuda, não só ajuda para o combate com relação ao crime de violência doméstica, mas até a ajuda para tratamento desse agressor, porque às vezes ele é um doente, um dependente químico, e não só um agressor, né? Muito bem. Doutora, como fazer, né, as pessoas, o cidadão de Pedreira, quando se sentem motivados a procurar o seu direito ou procurar a promotoria para uma orientação, como é que é o acesso? Aqui em Pedreira, a promotoria fica localizada no fórum daqui de Pedreira. O nosso atendimento é feito às segundas-feiras, da 1h até às 5h, quando a gente precisa dar mais atenção para as pessoas, mas em casos urgentes, em casos de emergência, a gente tem o nosso telefone, que é 3893-2013, e também nós podemos atender durante a tarde essas pessoas que precisam de um atendimento imediato, ou uma denúncia anônima, ou um caso judicial que esteja no fórum e a pessoa precisa de alguma informação, ou um vizinho que colocou fogo no lixo e é uma questão ambiental, ou um medicamento que não está sendo fornecido pela rede pública, qualquer tipo de direito que o cidadão tenha lesionado, a gente está lá para atender, ou na área de direitos humanos, saúde pública, meio ambiente, crime, civil, família, infância e juventude. Qualquer ameaça ou lesão a qualquer direito, nós estamos lá para discutir e para chegar numa melhor solução. Nós aguardamos a ajuda, inclusive da população, relacionada a esses casos de denúncias, para que a gente consiga ter um combate mais eficaz com relação à criminalidade, à violência doméstica e ao uso de drogas. E a gente fica muito feliz, viu, doutora, de possibilitar essa proximidade. Houve um tempo lá atrás, que lá atrás ficou, graças a Deus, quando não só o magistrado, mas também o promotor de justiça eram figuras distanciadas do homem comum, do cidadão comum. E a sua presença aqui, tão esclarecedora, tão informativa, e neste momento passando horários, formas de atendimento, tornando essa realidade cada vez mais próxima, a gente só tem a agradecer, louvar, né, tudo isso que está acontecendo, e a gente, como imprensa, este veículo de comunicação, à sua disposição, à disposição da Justiça, para todas as informações que julgar convenientes, necessárias e oportunas. Eu deixo aqui em aberto já um convite para uma outra oportunidade, sempre que for possível estar aqui. Muito obrigada por hora. Obrigada, Eliana, pela prazer em conhecê-la no primeiro momento. Obrigada pelo espaço. É muito importante que a população tenha consciência dos seus direitos e o quanto a promotoria pode ajudar. Nós somos 2 promotores, 2 oficiais de promotoria, analista, estagiário, todo mundo de portas abertas para receber a população. Até obrigada, uma próxima. Convite. Aqui eu encerro a Opinião e Debate de hoje, agradecendo a sua audiência, marcando encontro com você.